Vamos a abrir nossas Bíblias, irmãos, em 1 João, capítulo 3. Vamos a encerrar o estudo desse capítulo. 1 João, capítulo 3, verso 18. João, capítulo 3, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Nisso conhecemos que somos a verdade. Diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, que conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é esse: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Vamos orar um pouco mais. Deus, obrigado por esses hinos que expressam aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós, Senhor, pensamos e sentimos, aquilo que nos experimentamos no nosso relacionamento com o Senhor. Damos graças, Deus, damos graças porque nos dás o privilégio de poder louvar-te, porque tu és merecedor de todo o louvor, de toda a honra, de toda a glória. E nessa hora, Deus, nós queremos colocar-nos na tua presença, queremos ouvir-te, queremos ouvir a tua palavra. Por isso pedimos, fales nos nossos corações. Deus, nos ajuda a estar focados, centrados em ti. Que seja, Senhor, realmente o teu Espírito Santo a falar a cada um de nós e nos ajudar, Senhor, também a compreender aquilo que a tua palavra ensina. Nesse texto em particular, Senhor, pedimos que eu peço a tua ajuda. O Senhor conhece as dificuldades do texto, pedimos, Senhor, que possa ser o mais esclarecido possível para cada um de nós. Senhor, livra-nos de ensinar alguma coisa errada, livra-nos, Senhor, de erros, livra-nos, Senhor, de heresias. Nós queremos glorificar o teu nome nessa hora, queremos fazê-lo de uma maneira que te agrade unicamente a ti. Damos graças por esse tempo. Oramos aqui em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos estudar a palavra do Senhor, é um dos desafios mais espetaculares que nós temos como seres humanos. E isso tem as suas dificuldades também. E agora, principalmente, eu penso que a vossa compreensão e a vossa atenção também. Esse é um texto particularmente muito difícil. Porque João, no estilo que ele tem, ele está a falar sobre algumas coisas que ele já falou anteriormente. Só que a maneira que ele expressa muitas vezes se mistura. E nós precisamos tomar muito cuidado da maneira que nós lemos o texto e aplicamos o texto. Porque corremos o risco de falar uma coisa que João não estava querendo comunicar. Assim. Então, aquilo que eu quero compartilhar convosco é justamente aquilo que, com muito temor perante o Senhor, eu considero o desejo de João ao falar cada uma dessas palavras que nós agora lemos. O verso 18 é o verso final que nós já estudamos há semanas atrás, onde João nos faz o desafio que o nosso amor tem que ser em obra e em verdade, não somente de palavras. Sim. Uma das coisas que nós falamos aquela vez que nós estávamos
a estudar esse texto aqui, é muito fácil para nós falar que amamos, por exemplo, os irmãos. Sim. Claro, porque os irmãos não vivem conosco, não é? Acaba o culto, cada um à sua casa e não tem que nos aturar durante a semana, e nós não temos que aturar eles durante a semana. Não é fácil fazer isso. Mas o desafio que João colocou é que nós devemos esse amor além de somente palavras, que seja uma coisa verdade, que possa ser plausível. É interessante que o amor é uma das coisas que, se somente fica em palavra, não tem sentido. Eu posso falar à minha esposa que eu amo muito, mas se eu maltrato a minha esposa, eu estou a ser mentiroso. Não é verdade aquilo que eu estou a compartilhar. Então, João nos desafia. Não, aquele que ama tem que ser inatos, realmente tem que se ver, e tem que ser claro isso, principalmente quando falamos de amar a Deus. Isso tem que ser uma coisa que se veja, se é fácil amar ao Senhor, enquanto Deus nos abençoa. Agora, quando Deus deixa de nos abençoar, ou deixa de dar-nos aquilo que nós queremos, é muito fácil também esquecer dele, coisa que nós vemos na Bíblia, que o povo de Israel fazia muito facilmente. E outro é amar tanto a Deus como a nossos irmãos de uma maneira verdadeira. Como que nós amamos verdadeiramente? E isso que nós vamos falar agora. Nós amamos verdadeiramente quando o fazemos da maneira que o Senhor estabelece na sua palavra. Em verso 19 é onde nós temos a primeira dificuldade, irmãos. Eu só vou compartilhar com vocês, para que vocês vejam o desafio que nos apresenta o texto. Diz ali o início do verso 19. Nisso conhecemos que somos a verdade e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Sim. A expressão nisso conhecemos está a falar daquilo que veio antes ou aquilo que vai vir depois. Sim. Porque a maneira que está colocada essa expressão é exatamente o mesmo nas duas, da maneira que nós leiamos o texto. Sim. Então, a maneira que eu interpreto esse texto em particular é que João vai fazer agora um pequeno resumo daquilo que ele estava a falar, ensinando as coisas que ele nos apresenta. E a primeira coisa que ele nos apresenta é o fato que, se nós estamos na verdade, nós estaremos seguros em nossos corações. E ali aparece outro desafio. Sim. Quando os irmãos ouvem a expressão coração, o que é a primeira coisa que vem à sua mente? E a primeira coisa que pensa, em primeiro lugar? Antigamente era o órgão de cabeça. Hoje é a alma. Ok. Outra ideia? Coração de frango assim espetado. Alguma outra ideia? Geralmente, principalmente quando estávamos, e muitos de nós já passamos a adolescência faz anos luz, né? Mas ao ouvir a expressão coração é a primeira coisa a conectar com a pessoa, aquela que nós amamos. É o sentimento, sim. Nós trabalhamos muito com adolescentes e essa parte é muito interessante. Eu sempre falo que a questão do romanticismo pega muito mais forte nas meninas que nos meninos. As meninas, elas começam a escrever, não é? Todo o canto que elas encontram quando elas estão apaixonadas por alguém, quando eles veem o namorado, eles sempre tentam ter uma lembrança desse encontro, não é? Não seja um sapo, seja o que for, ela vai colocar ali no seu diário, porque isso lembra ao namorado. Agora, sempre está falando disso. E é interessante que na Bíblia nós encontramos o coração também conectado àquilo que tem a ver com a nossa consciência. Aquela parte das nossas vidas que Deus colocou uma parte dele em nós, que nos chama a atenção quando nós estamos a fazer alguma coisa errada. Sim? E a maneira que está expressado aqui dá a entender, possivelmente, que João está a falar justamente disso. Por quê? Porque lembra que nós estamos a falar de como que eu sei que eu sou verdadeiro crente. Como que eu posso saber que eu sou verdadeiro crente? E João vai falar, uma das maneiras que nós sabemos isso é quando nós amamos, segundo o versículo 18, né? Amamos
em obra e em verdade. Sim. E isso, o fato de que nós estamos na verdade, dá confiança à nossa consciência. Mas olha o que diz o verso 20. Porque diz aqui, porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Sim, e ali já começa a complicação. Está a falar de quê? João está a falar de quê? Sim. E uma das questões que eu queria justamente trazer isso é sobre a questão da consciência. O que é a consciência? Como que nós podemos entender isso? Sim? Geralmente, não sei se vocês já ouviram alguma vez alguém falar, a minha consciência está tranquila. Sim? A minha consciência está em paz. Sim? Então, isso me dá certeza de que aquilo que eu estou a fazer é correto. Pode ser. Mas a Bíblia também fala que a consciência pode ser cauterizada. E mais, o que o pecado faz com nossas consciências? Quando nós pecamos uma vez, sim, nós sentimos o peso do pecado e isso nos é como um martelo na nossa cabeça. Nós estamos a pensar nisso, como que eu pude fazer isso, como que eu caí nessa questão. Né? Fazemos uma segunda vez, já temos, não é? Pronto, já começa a aparecer as desculpas. Não é? Uma terceira, uma quarta, uma quinta vez, não, eu já justifico aquilo que eu fiz. Não, eu tenho direito a fazer isso, não? Porque tantos outros fazem outras coisas, por que eu não vou poder fazer? O que aconteceu? A minha consciência foi cauterizada, foi insensibilizada. Sim? O que acontece, então? O que João está a falar aqui é que nós temos a consciência, Deus nos dá a consciência. Sim, que é uma alerta, uma luz amarela que se acende nas nossas vidas. Mas nós temos que ter cuidado, a nossa consciência não é confiável, porque nós podemos manipular até as nossas próprias consciências. Sim. E é muito fácil nós fazermos isso. Por isso que uma das primeiras coisas que nós precisamos trabalhar, segundo aquilo que João fala aqui no versículo 19, é trabalhar na nossa convicção. O que é uma convicção? Deixa eu aqui compartilhar convosco uma pequena definição. A convicção é o processo pelo qual o Espírito Santo faz o crente perceber áreas de pecado, erro ou compromisso em sua vida, trazendo clareza quanto à verdade revelada na palavra de Deus e um senso de obrigação moral de alinhar-se a essa verdade, levando a uma resposta de arrependimento e obediência. Ou seja, o que é convicção? É aquilo que o Espírito Santo de Deus nos dá. Sim? E é muito interessante, não é? Que nós vamos um bocadinho mais para frente, no verso 24, diz João, não é? E nisso conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Então, quando nós falamos, quando nós cantamos, por exemplo, Espírito Santo vem, há um problema ali, não é? Quando que ele foi? Quando que ele se foi? Se ele se foi, eu não sou crente. Porque a certeza que eu tenho que eu sou crente é que o Espírito Santo de Deus está em mim. E ele me dá a convicção de que eu sou filho de Deus. Como ele faz isso? Através da palavra de Deus. Por isso que é uma necessidade, é uma coisa natural para o crente. Se aquele que realmente conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, a primeira coisa é querer saber mais do seu Senhor. Então, vai ler as Escrituras, vai ler a palavra de Deus, porque é a única maneira que nós temos de saber o que agrada, o que desagrada ao nosso Deus. A leitura, a Bíblia é usada pelo Espírito Santo. E uma das coisas que a Bíblia uma das funções que a Bíblia cumpre é a função de espelho. Sim? O que significa isso? Quando eu leio a palavra de Deus, sim, eu me revejo naquilo que a Bíblia diz. E eu posso ver se aquilo que eu estou a fazer é correto ou é errado. E é muito simples, não é? Se nós usamos, e já usamos várias vezes, o exemplo dos 10 mandamentos. Sim? No primeiro mandamento, nós já estamos em problemas. Porque o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. E o que seria um Deus? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas.
Como que nós sabemos isso? Nas nossas prioridades. O que é o mais importante para mim? Quando eu coloco qualquer coisa, e qualquer coisa é qualquer coisa, pode ser trabalho, dinheiro, família, gostos pessoais, o que seja, coloco no lugar do Senhor, minhas prioridades estão erradas. E o que a Bíblia me diz é, estás em erro. E o que nós fazemos quando nós descobrimos que nós estamos no erro? O que nós fazemos quando nós descobrimos que nós estamos em pecado, que estamos a pecar contra Deus? A primeira coisa que um crente faz é se arrepender. O que significa arrepender-se? Arrependimento significa mudar a minha maneira de pensar com respeito a essa situação. A Bíblia já não pecado disso. Deus já não pecado essa situação. E eu concordo com Deus. Sim, eu pecado e eu estou fazendo, então eu estou em pecado. Tão simples como isso. Então, eu me arrependo, mudo minha maneira de olhar para a coisa, deixo de apresentar justificações. Nós pais sabemos como quando nossos filhos estão a nos mentir, não é? Quando nós perguntamos uma coisa para eles, se eles quiseram, a primeira coisa é não respondem nem sim nem não. A primeira coisa que faz é começar a apresentar desculpas, não é? Pai, o que aconteceu foi, tu já sabes que ele está tentando fugir daquilo que ele fez. A mesma coisa nós fazemos perante Deus. Quando nós não podemos responder é pecado ou não aquilo que eu estou fazendo, quando eu não posso responder sim ou não, começo a dar volta, é pecado. Eu estou a fazer mal e a Bíblia tem essa função de levar ao arrependimento. E não somente ao arrependimento, me leva a confessar, a abandonar esse pecado, a pedir perdão ao Senhor e receber o pecado, receber o perdão desse pecado. Sim? E isso me leva à obediência. Então, é interessante quando eu tenho uma convicção, a minha convicção sempre vai percorrer esse caminho. Sempre me vai levar a palavra do Senhor, a confrontar a minha vida, a ver se eu estou errado no caminho que estou a seguir, ao arrependimento, a confissão de pecados, pedido de perdão, ser perdoado e uma vida de obediência. Então, quando João está a falar de nós estarmos seguros em nossos corações, está a falar disso, que nós tenhamos convicção. E essa convicção só vem através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É interessante que a Bíblia nos apresenta 3 elementos básicos na vida de todo crente, que são fé, amor e obediência. Eu tenho fé porque acredito eu acredito em Deus, acredito em Cristo como meu Senhor Salvador pessoal e acredito que a sua palavra é verdade. Amor que é aquilo que me faz responder a Deus. Eu não estou a servir ao Senhor, eu não estou a servir ao Senhor por medo, porque Ele me vai mandar ao inferno. Eu estou a servir ao Senhor porque Ele me amou e eu respondo a esse amor. E a maneira de responder ao amor que Deus nos dá é através da obediência. Através da obediência, de nós sermos obedientes ao Senhor. A segunda coisa que João nos apresenta aqui, nós já vimos no verso 20, né? Se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Desculpa, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Já tiveram uma sensação de tentar fazer as coisas de maneira correta, mas não conseguir, e carregar com uma culpa acima dos ombros, não é? Estar a pensar nisso, eu não consigo. Como que eu posso lidar com isso? Como que eu posso tirar? Eu sou um pecador, sim, e ninguém vai negar isso. Mas muitas vezes esse pecado traz muita culpa sobre mim, uma carga muito pesada. Como que eu posso trabalhar? Como que eu posso lidar com essa situação? Isso que João vai falar conosco, não é? Quando ele diz, nosso coração pode nos
acusar. Nossa consciência pode nos acusar. O que eu preciso fazer é sentar-me e avaliar. É uma acusação verdadeira? Sim. É uma culpa verdadeira aquela que eu estou a sentir? Eu errei mesmo? Eu fiz mal mesmo aquilo que eu estou a pensar que eu fiz mal? Os irmãos já ouviram muitas vezes a experiência da minha mãe. Mas sempre, para mim, mais chamada a atenção, sempre tento lembrar isso. Né? Ela conheceu, ela era crente, ela desviou-se do caminho do Senhor, conheceu meu pai nesse percurso, e depois de conhecer o meu pai e eu. Né? Eles não estavam casados, se casaram só depois, quando eu tinha 1 ano, mas depois, quando já passou o tempo, eu tinha 26 anos, eu já estava casado, já tinha filhos, eu era já pastor, já tinha vários anos de ministério pastoral. A minha mãe queria falar comigo. Geralmente, quando a mãe queria falar conosco, a primeira coisa era que ela sabia que eu fiz mal, não é? Porque a outra coisa era que eu errei. Estranho. E mais ainda, vocês conheceram a minha mãe, ela é pequenina, não é? Mas ela corrige muito bem o seu grandão. Não tem problemas para isso. Mas ela queria falar comigo e ela, chorando, ela fala, Carlos, eu preciso confessar uma coisa. E ela começa a contar a história da sua vida, contar que ela se desviou do caminho do Senhor, que ela conheceu meu pai nesse tempo, e que eu nasci antes de que ele se casasse, ou seja, que ela adulterou, né? Ela fornicou, e isso que fez, e ela se sentia muito mal por isso. E ela queria pedir perdão a mim, mas queria também que eu ajudara a ela a reconciliar-se com Deus. 26 anos. É demasiado tempo para levar uma carga sobre o coração assim. E eu falei para minha mãe, o que tu estás a fazer? Porque assim, primeiro, tu estás a desprezar a graça do Senhor. Já confessaste esse pecado? Sim, já confessei. Faz muito tempo, apenas aconteceu. Eu confessei, pedi perdão ao Senhor. Pronto, o Senhor perdoou. Isso que a Bíblia diz. Já fosse perdoado. Já fosse perdoado. Não, a minha consciência me acusa, Carlos, sempre. Pronto. Mas essa acusação não é verdadeira. Tu precisa levar isso na presença do Senhor. Ver as promessas da palavra do Senhor. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos limpar de todo mal. Se venham a Isaías, venham e vamos dar a conta. Se os vossos pecados fossem vermelhos como o carmesim, eu botarei como branca lá, ou como branca nele. São promessas que o Senhor nos dá. Mas 26 anos carregaram com uma culpa assim, é uma coisa terrível. Nós pecamos sim, mas há perdão. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Por isso que João diz, porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração. Maior é Deus do que o nosso coração. E conhece todas as coisas. Sim. Claro que eu posso ter sentimentos de culpa, e isso vai chegar de tanto em tanto, mas ali o que eu faço? Eu me agarro da promessa que eu tenho na palavra do Senhor. E eu vou ao Senhor com isso. Não tem nada a ver com não ser perdoado, com perder a salvação, porque a salvação não depende de mim. Foi Cristo que morreu na cruz para dar-me perdão de pecados e salvação eterna. Não depende de mim. Eu preciso me agarrar disso. Mas também é possível que Deus use a nossa consciência como uma disciplina amorosa para conosco. Hebreus 12, 5 e 6 fala disso. Isso vai levar rapidamente, porque já lemos também várias vezes. Quem pode ler, por favor? Hebreus 12, 5. Esqueceste da exortação que argumenta, da exortação que argumenta, filho meu, não desesperes, correção do Senhor, não desmaies quando por ele, pois entende. Verso 6. O Senhor corrige que ama e as coisas a qualquer tempo. Sim, o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A minha mãe
pequenita. Sim. Irmãos, eu apanhei muito. Ela se carregava disso, meu pai quase não estava na casa, então ela era carregada da disciplina. Eu apanhei mesmo. E hoje em dia eu dou graças ao Senhor por isso. Eu era muito rebelde, continuo a ser rebelde, mas era muito rebelde naquela época. Era a única maneira que a minha mãe tinha de me sujeitar-me. E a coisa que ele sempre me falava quando eu apanhava era: eu faço isso porque eu te amo. E eu sempre falava para ela: mãe, não podes amar um bocadinho menos. Porque o teu amor é muito evidente para mim, sim, muito contínuo. Poderias baixar o nível, mas Deus a quem ama, disciplina. Deus corrige. Então, por vezes, sim, Deus vai usar a consciência também. Mas, de novo, a única maneira que nós vamos saber isso é se nós vamos à presença de Deus e levamos essa situação, a situação que nos atormenta perante a presença do Senhor. Diz, voltando a 1 João, versículo 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Pode dar-se a outra situação também. Realmente nos sentirmos perdoados, experimentar o perdão do Senhor nas nossas vidas, né? Ter essa convicção de que Deus nos perdoou, que Deus nos limpou e nos levar de novo isso para a confiança para com o Senhor. Se nós precisamos trabalhar para ter um coração sincero também perante o Senhor, um coração obediente, que nos deve a ter confiança constante nela. Sim. A prática da obediência nos vai ajudar a que o nosso coração, a nossa consciência seja realmente uma ferramenta de Deus nas nossas mãos. Mas é interessante, irmãos, muito interessante, como João vai conectar agora isso com a questão do nosso relacionamento com o Senhor. Como que eu posso ver isso no dia a dia, no meu dia a dia? Diz o versículo 22. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Se o versículo parasse ali, para nós seria espetacular, não é? Então eu posso pedir o que eu quero e eu vou receber. Mas há uma condição ali. Diz: porque guardamos os seus mandamentos. Ou seja, isso é, nós somos, ou praticamos, levamos uma vida de obediência e fazemos o que é agradável à sua vista. De novo, a única maneira que nós podemos expressar realmente o nosso amor ao nosso Deus é quando nós somos obedientes. Obedientes a quê? Obedientes à sua palavra. Quando nós vemos na Bíblia que a Bíblia manda alguma coisa, eu sou obediente a isso e eu faço da maneira correta. Se eu só fazer, a Bíblia fala de uma coisa e eu faço totalmente outra coisa, eu estou a ser desobediente. É tão simples como isso. É tão simples como isso. Irmãos, isso se aplica a todas as áreas das nossas vidas. Hoje em dia, nós estamos a enfrentar desafios terríveis a nível da igreja, não é? Para permitir certas coisas dentro das nossas igrejas. E a pergunta que nós precisamos fazer é: isso é moda? Isso é cultural? Não, não é essa a pergunta que nós precisamos fazer. A pergunta que nós temos que fazer: isso é bíblico ou não? E não é todo mundo faz. Desculpa. Se a Bíblia não fala que nós podemos fazer, nós não podemos fazer. Se a Bíblia diz não se faz, nós fazemos. Não fazemos. Não entramos nesse jogo. Porque para quem o que dirige as nossas vidas não é a cultura, não é a moda, não é o que os outros fazem, porque todo mundo faz. O que dirige, o que deve dirigir as nossas vidas é aquilo que a palavra de Deus diz. É muito claro nesse sentido. É muito claro nesse sentido. Hoje em dia não se consegue distinguir um crente de um descrente, porque os dois vivem na mesma cultura e agem da mesma maneira, sim? Falam da mesma maneira, vestem da mesma maneira. E a pergunta é: será que a Bíblia não tem nada a dizer sobre isso? Será que a Bíblia não chama a atenção sobre alguma dessas coisas? Nós precisamos, de novo, trabalhar na nossa convicção
aquilo que eu acredito. Por que eu acredito aquilo que acredito? Por que eu acredito em Deus? Quais são os fundamentos da minha fé? Se alguém, vamos supor, Deus não queira, mas alguém nos deu apreço e nos pergunta o que vocês acreditam, temos resposta para isso. Não, eu estava na igreja quando o pastor Carlos aqui falava, né? Chama na ela, não, você que não presta atenção, você está complicado para mim. Mas muitas vezes nós vivemos a fé, a convicção de outros, assim, e não temos uma convicção própria, não, é aquilo que eu vi na palavra do Senhor. Aquilo que eu vi, irmãos, acontece muito, lamentavelmente. Nós vivemos a fé que outros vivem. Nós estamos tranquilos, diz aqui, podemos estar tranquilos, diz João, quando nós oramos ao Senhor e pedimos. Por quê? Porque vamos pedir conforme aquilo que agrada ao Senhor. Essa é a chave da oração. Como que a minha oração vai ser respondida? Como que eu posso receber a resposta à minha oração? Simples. Mergulhar na palavra do Senhor e ver aquilo, o que agrada ao Senhor. O que Deus pediu de mim? Se eu faço e vivo conforme aquilo que a Bíblia diz, a Bíblia fala, João está falando aqui, que Deus vai responder nas nossas orações. Claro que essa resposta pode não nos gostar, porque Deus não vai falar sim a tudo. Nós, como pais, fazemos a mesma coisa. Se termos gostos às crianças, eu sou avô, né? A minha função sim já é não criar aos netos agora. Mas também, vocês não sabem como eu tenho que morder, não é? Quando os pais estão por perto. Quando os pais estão longe, tranquilo. Mas quando estão por perto, eles falam, o que falou mãe, o que falou pai. É complicado. Mas nós precisamos trabalhar naquilo que guia a nossa vida. E qual que é o mandamento que nós temos do nosso Deus? Versículo 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. Duas coisas Deus está a pedir de nós. Primeiro, que creiamos em quem? Antes de amarmos. E o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. O que significa crer no nome do Senhor, do seu Filho Jesus Cristo? Sim. Nós temos que acreditar que aquilo que Jesus Cristo veio a fazer, o fez por mim. E lembra o que significa Jesus? Quem sabe o que significa Jesus? Eu sou a salvação. Salvação. Salvação, o Salvador. Porque ele salvará o seu povo. Isso que o anjo falou para Maria. Colocarás o nome dele Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. É isso que Cristo faz por nós. Acreditamos nisso, é isso a nossa fé. Cristo morreu na cruz, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou segundo as Escrituras, para que eu tenha perdão dos meus pecados. Já experimentei isso. É Ele o meu Senhor, é Ele o meu Salvador, é Ele o meu pastor. São perguntas que nós precisamos fazermos. E, diz aqui também João, e nós amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. É interessante, irmãos. Deus nos dá não somente a salvação, que com isso já seria suficiente, mas Deus nos dá também uma família. Sim. É interessante, isso acontece naturalmente. Tem a ver um pai e uma mãe, ainda que tentem mudar essa questão, mas a biologia não pode ser contestada, mas precisa de um homem e uma mulher, ou o nome que ele queira colocar a isso, mas precisam ser diferentes para que saia o bebê. Sim? E esse bebê precisa de uma família. Sim? Deixa-me fazer uma pequeno parênteses aqui. É muito interessante como a sociedade está atacando a figura da família. A sociedade precisa destruir a família para poder fazer tudo o que ela quer, principalmente a figura paterna, a autoridade do pai. E na nossa cultura latina, isso iniciou muito antes. Quem manda na casa? Vou complicar muito. Né? Mas vejam como a própria sociedade tenta
destruir. E a segunda coisa que a sociedade quer destruir é a igreja, a segunda família que Deus nos dá, a família eterna que Deus nos dá. Por isso que a igreja cada vez é mais desvalorizada. Se eu posso ser igreja em qualquer lugar, eu posso servir ao Senhor e a louvar ao Senhor em qualquer canto. Sim, é verdade. Mas Deus te colocou uma família. Tu precisa dessa família. Para quê? Para praticar o que significa o verdadeiro amor. Verdadeiro amor é poder conviver com outros, ajudar a outros na sua caminhada cristã e ser ajudados por outros também. Esse é o processo e esse é o mandamento de João que o Senhor nos dá. Em versículo 24, diz, e é uma verdade muito interessante aqui, irmãos. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. Não. É uma promessa, mais que uma promessa, uma certeza muito grande. Se eu guardo os mandamentos de Deus, eu estou em Deus, eu estou em Cristo. E Cristo, Deus, o Espírito Santo está em mim. Está em mim. E nisso conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito Santo que nos tem dado. Deus nos dá o seu Espírito Santo. Se eu sou crente em Cristo Jesus, a maneira, a certeza que eu tenho de que eu sou crente é porque Deus me sela, ou usando uma expressão mais brasileira, Ele dá um carimbo, não é? Ninguém pode tirar. Eu sei que vocês já entraram em alguma festa onde colocou um carimbo, um selinho assim. O pessoal vai começar a tentar tirar, não é? Para voltar ou tentar ver se está ainda para passar para outros. Não é possível fazer isso com o Espírito Santo. Deus é que vai colocar esse carimbo. E esse carimbo ninguém tira. E esse selo, a presença do Espírito Santo, é a garantia que nós temos. A salvação que nós temos de Jesus Cristo, que nós somos filhos de Deus. É muito interessante essa situação. Mas deixe-me só voltar para trás para relembrar o que diz o verso 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Se o nosso coração é um coração que serve ao Senhor, é um coração que foi limpo pelo sangue de Cristo, se a nossa consciência foi purificada por Deus, nós estamos sem condenação. E o Espírito Santo vai dar testemunho constantemente de isso ao nosso espírito. Há um texto muito interessante que Paulo fala, não é? Que nós somos o templo do Espírito Santo. Conhece esse texto? Diz, no acaso vocês ignorais, vós sois templo do Espírito Santo. E muitas vezes nós aplicamos esse texto para a pessoa. Eu sou o templo do Espírito Santo. Mas é interessante que esse texto está em plural. Nós somos templo do Espírito Santo quando nós estamos juntos com outros irmãos. Porque nós não somos um edifício. O edifício é um conjunto de irmãos. De novo, como que nós experimentamos a presença efetiva do Senhor quando eu estou com a minha família. O alvo da minha confiança é dirigida por Deus. Estou perante o Senhor. Eu não confio nos meus méritos. Eu não confio naquilo que eu faço. Isso me liberta da insegurança. Isso me dá a ousadia de que eu posso acessar a Deus em qualquer momento. Eu tenho plenitude de gozo e paz em Cristo. Eu posso orar e saber que minhas orações vão ser respondidas. São promessas que nós temos. Que João está a englobar aqui, nesse sentido. Consciência que nos leva a ter a convicção, a certeza que nós somos crentes. Então, o que nós precisamos fazer, irmãos? Se eu me sinto culpado, se eu me sinto, eu tenho uma carga, eu preciso ir à presença de Deus, pedir, Senhor, me ajuda, livra-me dessa carga. Em segundo lugar, eu preciso ir à promessa que eu encontro nas Escrituras. Se eu vejo lá que eu sou perdoado, eu preciso acreditar nisso. Sim. Colocar a minha fé, acreditar plenamente que eu sou perdoado, que eu já fui limpo. Não há nada mais que eu precise fazer. Isso não significa que eu tenho liberdade para pecar depois novamente.
se realmente eu fui perdoado, eu não vou querer voltar a essa situação anterior. Não quero voltar para trás. Eu vou querer avançar, vou querer crescer, vou querer experimentar mais de Cristo na minha vida. Amigos, a verdadeira fé precisa ser demonstrada na prática. E a única maneira que nós demonstramos isso é através de obedecer os seus ensinamentos. Vamos ter batismos a semana que vem. Por que nós batizamos pessoas? Porque é uma ordenança, um mandamento que Jesus faz. E nós precisamos obedecer. E se eu tenho um encontro pessoal com Cristo, se realmente eu experimentei uma mudança de Deus na minha vida, eu vou responder em obediência. E o primeiro mandamento que eu tenho eu tenho que expressar isso publicamente. Que isso faço através do batismo. Às vezes o Espírito Santo vai cutucar a nossa consciência por causa de algum pecado. Isso não é para que nós nos desesperemos, mas para que nós nos arrependamos, que nós aprendemos a depender mais de Deus. O Espírito Santo vai conversar conosco e apontar onde nós precisamos melhorar. Ao invés de resistir, é melhor rendermos e seguirmos o que Ele está falando. Isso vai trazer-nos paz. Paz. Deixa de lutar contra aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Começa a reconhecer. Deixa de apresentar desculpas. Desculpas. Começa a praticar a obediência. Continuemos firmes na oração. Deus promete responder se nós estivermos procurando obedecê-lo em tudo. E uma das mandatos que nós temos é que nós precisamos orar. Orar em forma privada. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Mas também precisamos orar em público. E aqui deixe-me dar só, entre parênteses, uma pequena indicação. Se nós estamos em família, não se preocupe pelo jeito de orar. Tente orar em público. Como que nós vencemos essa vergonha de fazer o público orando. Não há outra maneira, não há uma fórmula mágica que nós vamos aplicar. E não precisamos nos preocupar porque aquilo que os outros vão pensar. Sim? A minha preocupação tem que ser que a minha oração seja o mais sincera possível. Que realmente seja o fruto daquilo que eu estou aprendendo de parte do Senhor. Um perigo, e eu já falei disso várias vezes também, é nós entrarmos no automático. Nós criticamos os católicos porque eles têm o seu rezo. Esta semana isso foi a constante, não é? Que eles repetem a mesma coisa. Mas muitas vezes nós fazemos a mesma coisa quando oramos. Já falei para vocês, eu tenho irmãos que eu sei exatamente o que vai orar. E onde que vão fazer a pausa e as palavras que vão usar. Porque a mente entra no automático e começa a repetir tudo, exatamente aquilo que já falou. Isso não é uma oração, deixa de ser uma oração. Nós falamos com Deus quando oramos. E nós precisamos orar em público também. Porque precisamos lembrar, somos uma família. Onde os outros precisam ouvir a nossa oração. Nós estamos a representar a nossos irmãos quando oramos. E a maneira de vencer isso é praticando. Praticando. Não há segredo. Nosso relacionamento com Cristo precisa ser cultivado todo dia. Fale com Ele, obedeça aos ensinamentos da Bíblia. Isso nos vai deixar mais perto do nosso Deus. O Espírito Santo impressiona nosso coração para nos ajudar a crer e obedecer. Deixemos agir a Ele. Estudemos a Bíblia para discernir a voz do nosso Deus. O Senhor nos ajude nesse sentido. Mas, de novo, se a sua consciência está acusada ou acusada de alguma coisa, vá na presença do Senhor. Pida que o Senhor ajude nesse momento. Depois, pegue a sua Bíblia e comece a ler a sua Bíblia. Se não tem a prática de leitura diária, comece a fazê-lo. Se já tem algum treino nisso,
Você sabe mais ou menos quais são os textos que falam da situação que está a viver. Hoje em dia nós temos recursos terríveis. Sim, até colocar no Google, não é? Na internet, e colocar ali como que eu posso lidar com tal coisa, como que eu não aguento mais o meu marido, o que eu faço com ele? Bíblicamente. Sim, é importante essa questão. Ou os maridos, né? Como eu posso agradar a minha esposa, como posso deixar feliz ela. Pronto, isso vai levar um bocadinho mais de trabalho, mas orar ao Senhor é possível. Mas, irmãos, temos promessas. Alguém alguma vez contou as promessas que nós temos na Bíblia. E alguns falam que nós temos 365 promessas. Vocês escutam? Temos mais de 19.000 promessas, que são quase a quantidade por dia. Mas é muito mais aquilo que nós poderíamos contar no sonho. O que nós precisamos fazer é ir procurar isso. O que Deus tem para mim? Muitas vezes, essas promessas vão chamar a nossa atenção também. Muitas vezes nós vamos descobrir que nós estamos a pensar errado. Que nós estamos a agir uma coisa errada. Uma coisa melhor que descobrir isso e deixar Deus virar a nossa maneira de pensar. Mas que o Senhor nos ajude nesse processo. Sim, vamos ficar em pé e vamos orar.